O milionário sobrevive graças à atitude surpreendente de um mendigo velho na rua. Era uma tarde cinzenta na metrópole, daquelas que deixam o ar pesado, quase sufocante. Eduardo, o bilionário sempre cercado de luxo, caminhava apressado pela calçada cheia de gente, um labirinto de corpos indiferentes, carros unindo, vozes misturadas num sussurro inquietante. De repente, um grito cortou o barulho da rua. Um homem saiu do nada, jogando uma sacola suja contra Eduardo. No instante seguinte, uma mão enrugada, mas firme, agarrou o braço dele com força e o arrastou para trás, salvando-o do soco violento que teria despedaçado seu rosto. O velho, Joaquim, o mendigo que todo mundo evitava, sujo, com roupas surradas, olhos que carregavam mais do que apenas fadiga. Ele se manteve à sombra, sempre observando, invisível para os poderosos, mas naquele momento foi a única coisa real entre Eduardo, um esquecido da cidade, salvando um homem intocável pelo dinheiro. As pessoas ao redor pararam. Murmúrios começaram a nascer. Já viu isso? Um mendigo salvando o rico. Eduardo mal conseguia respirar. O choque parecia congelar seu corpo. Joaquim só sussurrou quase inaudível. Cuidado com quem pensa que está acima do bem e do mal. A frase ficou ecoando, cortando a mente do bilionário feito uma navalha. Não demorou para que a atenção da multidão e da polícia se voltasse para eles. Eduardo sentiu o peso do silêncio, o estranhamento dos olhares, a divisão entre pena e desconfiança. Quem era aquele homem? E por que salvá-lo? A resposta parecia escondida por trás de anos de ruas, descasos e secretos enterrados sob a cidade. Enquanto a sirene se aproximava, os olhos do mendigo seguraram os dele. Não havia medo, não havia ódio, apenas uma estranha mistura de dor e sabedoria. Eduardo sentiu, pela primeira vez, a solidão esmagadora que o dinheiro nunca curou. O velho não era apenas um mendigo qualquer. Havia algo atroz em sua história, algo que incendiava um passado que Eduardo mal começava a entender. Joaquim balançou a cabeça devagar, alertando sobre perigos ainda piores do que aquele ataque nas ruas. O inimigo está perto demais, dentro do que você chama de lar. As palavras caíram como um punhal invisível no peito do milionário. Quem poderia querer vê-lo morto? E por quê? Ali, no meio do caos da cidade, uma aliança improvável começava a se formar entre o homem que tinha tudo e o que parecia não ter nada. A verdade? Essa se esconde. A corrupção dentro da sua própria empresa. Histórias de poder e perda que fariam um gigante tremer. Agora não era só uma questão de salvar a vida, mas de escolher que futuro valia a pena viver. A cidade não dormia, as sombras se esticavam e o relógio corria contra eles, porque o confronto, inevitável e brutal, já estava marcado. Ei, antes de prosseguir com esta história incrível, eu preciso fazer um alerta importante. Muitos assinantes relataram que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso prévio. Dá apenas uma verificação rápida no botão vermelho lá embaixo para se certificar
de que você ainda está inscrito no canal. Eu não quero que você perca qualquer conteúdo exclusivo que vem lá fora. E já que você está aqui, deixe esse like poderoso, que ajuda muito o canal. Diga-me também nos comentários de que cidade você está vendo e o que você acha da história. Adoro interagir com cada um de vocês. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A sirene rasgava o ar, ficando mais próxima, pulsando igual a um coração doente. O tumulto ali na calçada parecia crescer, olhos grudados em Eduardo e Joaquim. Cada rosto carregando uma mistura de medo, curiosidade e julgamento. O policial correu até eles, esbarrando em bolsas, desviando de sapatos. Eduardo sentiu uma vontade absurda de sumir, desaparecer no breu das ruas, mas ficou paralisado. Tremia. Joaquim olhou para ele, olhos fundos, voz rouca. Fica quieto, não diz nada sobre o que ouviu. Mas antes de completar, o policial já puxava os dois de lado, perguntando 1000 coisas. Eduardo via tudo meio embaçado, como numa câmera lenta ruim de filme velho. Só ouvia a própria respiração, pesada, e o zunido constante na cabeça. De repente, do nada, uma mulher surgiu do meio da multidão, o rosto meio coberto pelos cabelos desgrenhados, uma jaqueta vermelha furada nos cotovelos. Ela partiu para cima de Joaquim, gritou uma palavra que cortou o peito de quem ouviu. Traidor! O corpo do velho encolheu, como se tivesse levado um soco no estômago. O policial tentou segurar a mulher. Ela lutava feito fera, olhos marejados, cuspindo raiva em frases cortadas. Você prometeu, você jurou que nunca mais ia aparecer. Agora está aqui, como se nada tivesse acontecido. Nem depois de tudo que você fez, o silêncio ficou denso. A multidão segurou o fôlego. Eduardo encarou Joaquim, esfregando as mãos suadas na calça de grife. O mendigo desviou o olhar. Parecia encolher mais um pouco sob o peso das palavras. O policial exigiu explicações. A mulher começou a chorar, soluçando tão alto que parecia rasgar o peito dela. Ele não devia estar aqui. Ele devia estar morto. E então jogou um envelope surrado no chão. Envelopes, marcados com o mesmo carimbo sujo das cartas ameaçadoras que Eduardo vinha recebendo nos últimos meses. Eduardo se abaixou e pegou o envelope, mãos tremendo. Abriu ali mesmo. Dentro tinha uma foto antiga, em preto e branco, arranhada, cheia de dobrinhas. Era uma criança magra, numa varanda de madeira. E atrás, um rabisco feito a lápis. Para minha filha, que um dia vai me perdoar. Amo você, Joaquim. O chão pareceu sumir dos pés de Eduardo. Ele olhou para Joaquim, depois para a mulher de vermelho. O choque veio como um raio. Aquela mulher não era uma estranha furiosa. Era filha de Joaquim. E mais, a foto era de Eduardo criança, anos antes, num lugar que só existia nas suas lembranças enterradas. Como aquilo era possível? A mulher gritou, olhando para Eduardo agora. Você não percebeu? Ele nunca foi só um mendigo. Nunca foi só um homem perdido na rua. Se você soubesse o que ele fez com a sua família, se soubesse quem ele realmente é. O velho ficou imóvel, boca trêmula.
A multidão se agitou, cheia de medo e curiosidade. 2 policiais, agora armados, cercaram o grupo. As luzes das sirenes saltavam nos olhos de todos. Eduardo sentiu um frio cortante na barriga. Mas ainda mais cruel foi ver Joaquim se virar para ele, de olhos vazios, e sussurrar: "Me perdoa, filho." Confusão, barulho, gritos. O mundo girava. E ali, no chão sujo da cidade, a verdade explodia. Eduardo, aquele que achava estar fora de perigo, fora do alcance das tragédias dos outros, era filho do mendigo, e aquela noite escancarava um segredo capaz de destruir tudo. Mas ninguém imaginava o que mais ainda estava por vir. O chão pareceu sumir dos pés de Eduardo. O coração palpitava, uma tempestade de emoções. Ele encarou Joaquim, esperando entender o que estava acontecendo. O murmurinho da multidão se intensificava. Uma mistura de medo e curiosidade pairava no ar, como se todos estivessem esperando por uma explosão. "Me perdoa, filho." As palavras de Joaquim soaram como um trovão. Mas antes que Eduardo pudesse rebater, a mulher de vermelho avançou. "Você não entende, Eduardo. Ele não é quem você pensa que é." A tensão subiu. Eduardo tentou articular um pensamento, mas tudo o que conseguiu foi um silêncio estonteante. Ele olhou para Joaquim, e a lembrança da infância, dos momentos felizes e das festas de Natal, começou a se misturar com uma realidade terrível que ele não queria aceitar. Ele não é seu pai. Gritou a mulher. Um estrondo. Eduardo recuou como se tivesse levado um soco. Ele é um criminoso, um homem que destruiu nossas vidas e fugiu. Ele não pode ser seu pai. A multidão pareceu prender a respiração. O choque reverberava nas faces ao redor. Um dos policiais, confuso, olhou entre os 3, sua mão na arma que balançava, como se estivesse prestes a intervir em uma cena de filme. Eduardo piscou. Mas tudo estava embaçado. Ele se sentia completamente perdido. "Não, isso não pode ser verdade." Joaquim murmurou, os olhos cheios de desespero. "Eu fiz o que fiz para proteger vocês." Protegê-los com mentiras, com traição? A mulher chorava, as lágrimas escorriam ao longo do rosto sujo. "Você nunca se importou. Você não deveria estar aqui." Eduardo começou a sacudir a cabeça, negando. Ele precisava entender. "O que você quer dizer com isso? Como posso confiar em você?" Ele se virou para Joaquim, esperando respostas. Você é meu pai?" A cena ao redor virou um borrão. A cidade parecia ter ficado em silêncio, como se tudo parasse para assistir ao desmoronar de um mundo que Eduardo achava seguro. Joaquim deu um passo à frente, como se quisesse proteger seu filho, mas a mulher de vermelho não deixou passar a oportunidade. "Se ele for seu pai, então você é parte de algo muito maior e mais sombrio do que pode imaginar. Eles vão vir atrás de você. Eles sempre vêm." Eduardo sentiu um frio cavernoso na espinha. Suas mãos tremiam. As sirenes davam voltas na cabeça. Ele olhou para a foto que ainda segurava, a criança sorridente na varanda. Um eco distante de felicidade,
mas agora tudo parecia envolto em trevas. Quem são eles? O que você sabe? A voz de Eduardo saiu fraca, cheia de medo. Eduardo, você precisa. Joaquim começou, mas o policial interrompeu, empurrando a mulher para o lado e focando em Joaquim. Você tem alguma explicação, senhor? O que está rolando aqui? O mendigo voltou sua atenção para o policial. A agitação crescendo em seu olhar. A multidão estava incrédula. Eu não posso falar aqui. Não é seguro. Não é seguro para nenhum de nós. Eduardo, sem saber se deveria acreditar ou não, olhou para Joaquim, para a mulher, uma verdade escondida ameaçando devorar sua sanidade. Ele segurou o envelope que ainda tremia em suas mãos. O que você fez? O que pesadelos estão escondidos nesse passado? Uma risada sarcástica cortou o ar. Era alguém à distância. Ah, Eduardo, você realmente acha que pode escapar? É só o começo. A voz sombria ecoou e a multidão se afastou. Um frio no ar. Todo mundo olhava, esperando a próxima cena dessa tragédia urbana. Eduardo olhou para Joaquim, buscando uma resposta nos olhos dele. E então, sem aviso, uma explosão estourou à distância e o chão tremeu sob os pés deles. As sirenes se intensificaram, mas o que mais machucava era o peso da verdade que se aproximava. E ali, naquela calçada coberta de imperfeições e segredos escondidos, a vida de Eduardo nunca mais seria a mesma. Ele sentiu a escuridão se aproximar. O confronto estava longe de acabar. O chão tremeu sob os pés de Eduardo e, por um momento, tudo ficou em silêncio. O caos ao redor se dissolveu em uma nuvem espessa de confusão. As sirenes ainda zumbiam, mas parecia que o mundo tinha diminuído a velocidade, como se as vozes e os olhares se estivessem distantes, em câmera lenta. Eduardo olhou para Joaquim, ansioso por respostas. O policial, hesitando entre os dois, seguiu sua atenção entre eles. Seu pai, sua família, você realmente quer saber a verdade? A mulher inclinou-se em direção a Eduardo, a voz forte e firme, mas com um toque de desamparo. Joaquim não é apenas um mendigo. Ele foi responsável pelo que aconteceu. E agora eles estão vindo atrás de você. Um grito de dor cortou o ar. Joaquim, eu fiz o que precisava ser feito. As escolhas que fiz foram para salvar você e sua mãe, Eduardo. Ele ainda mantinha os olhos fixos no filho, mas a angústia estava clara em seu rosto cansado. Eduardo, ainda em estado de choque, olhou novamente para a foto na sua mão. Era uma imagem desgastada. Mas agora é hora de resolver isso de uma vez por todas, ele gritou, e tudo ao redor parou de novo. O pânico no ar era palpável. Não! Espera! Gritou Eduardo, o terror preenchendo seu peito. Você não pode fazer isso! O olhar de Joaquim, uma mistura de medo e resignação, fez a respiração de Eduardo ficar presa na garganta. O que estava acontecendo? Quem era esse homem? Ele não podia ser só um agente da lei. Havia algo mais obscuro ali. E então, mais um truque. Joaquim, com os olhos arregalados, apontou para o homem de terno. Você, gritou ele. Você não deveria estar aqui. Isso tudo não é o que parece. A tensão no ar era espessa.
e antes que qualquer um pudesse agir, o homem atirou. Um tiro ecoou, mas não era Joaquim que caiu. Era a mulher de vermelho, que se jogou na frente dos dois, a expressão de desespero no rosto. O som da bala foi uma sentença de morte em meio ao caos. Não! Eduardo gritou, correndo em direção a ela. Mas o resto do mundo parecia um borrão insuportável. Joaquim se agarrou ao corpo caído, sua voz misturada a um lamento profundo. Ele parecia um homem despedaçado, e a cidade ao redor se tornava uma sinfonia de gritos e sirenes, um pesadelo. A verdade que havia se desenrolado parecia não se importar mais. Agora havia sangue, e a linha entre amigos e inimigos estava se desvanecendo. Eduardo olhou para Joaquim, um homem marcado por sombras do passado e uma traição ardente. O que mais ele escondia? E quem era o verdadeiro responsável por toda essa dor? A última visão de sua vida, antes do caos envolvê-lo totalmente, foi a imagem da mulher de vermelho, caindo lentamente e ele a segurando, coração despedaçado. O que ainda estava por vir seria um questionamento desesperado sobre lealdade, amor e a verdadeira face do crime. E naquele instante, Eduardo soube que a luta estava apenas começando. Ah, lembre-se, se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular. O mundo ao redor de Eduardo se tornava um turbilhão de gritos e caos. Ele segurava a mulher de vermelho em seus braços, sua vida escorrendo pelo chão. Os olhos de Joaquim estavam fixos nela, o desespero estampado no rosto. Eduardo mal conseguia respirar. "Por que você fez isso?" ele gritou, mas a resposta se perdeu na agitação. O policial, agora perdido em meio à cena desesperadora, a mente chipando entre ação e inação. Ele olhava para Joaquim, depois para Eduardo. A confusão evidente. No entanto, algo mudou em seu olhar. O homem de terno, que tinha disparado a arma, vestido como se estivesse prestes a dar uma palestra, parecia contido. Ele tinha uma expressão que misturava desdém e algo mais. Um desprezo que sugeria que a cena estava longe de ser aleatória. A mulher de vermelho sufocou uma tosse, derrapando entre vida e morte. Eduardo sentiu um nó na garganta, a angústia crescendo como uma maré. "Chame uma ambulância!" ele gritou, sem saber a quem. Mas enquanto seus lábios se moviam, uma onda de compreensão o atingiu. A mulher estava morrendo, e não havia nada que pudéssemos fazer. "Você deve saber", a mulher entrecortou, seu olhar focado em Eduardo. Ele não é quem você pensa. Todo esse tempo, você foi parte de um plano." A voz dela falhava, mas cada palavra atingia como um golpe. "A verdade é muito mais sombria." Ele não fugiu, Eduardo. Ele estava seguindo ordens. As palavras que saíam de sua boca foram como fogo em um papel seco. Eduardo olhou para Joaquim, os olhos sempre carregando a verdade que parecia se esconder nas sombras. "O que você sabe?" ele quase sussurrou, o coração a mil. Joaquim hesitou, mas a explosão da verdade estava prestes a estourar. Não é assim,"
disse, o desespero tomando conta. Eu fiz tudo para proteger sua mãe. Ele se virou para o homem de terno, agora com a precisão de um predador. Você não pode fazer isso aqui. O homem riu, um som frio, como se estivesse se divertindo com o sofrimento deles. Que interessante, Joaquim. Mas você não entende. O jogo está mudando e você perdeu. Então ele deu um passo à frente e uma agitação percorreu a multidão. Aquela situação não era só um embate. Era um extermínio cuidadosamente orquestrado. Eduardo olhou de novo para a mulher, com a esperança de que ela pudesse sobreviver. Você não pode deixar ela morrer. O pânico se espremeu entre suas palavras, uma agitação que explodia em sua mente. Mas a mulher focou em Joaquim, os olhos como lanternas. Você deve escolher de que lado você realmente está. Um segundo depois, tudo aconteceu rapidamente. Uma nova explosão. Mas desta vez, não foi um tiro. Era uma série de explosões que se espalharam pela cidade como um pesadelo. Barulhos e tremores, como se o chão decidisse engolir tudo. As pessoas gritavam, correndo para se proteger. No meio da cena, a verdade começou a se destacar, como uma sombra emergindo da escuridão. Joaquim, um homem que tudo indicava ter sido apenas um mendigo. Não era só isso. Ele estava no centro de algo maior. Um peão, num jogo que Eduardo mal compreendia. E enquanto o caos explodia ao redor, Joaquim, finalmente tomando coragem, ergueu a voz. Eduardo, tem algo que você precisa saber. Você não é meu filho. Você é o filho de outra pessoa muito mais poderosa, muito mais perigosa do que pode imaginar. O mundo parou. Eduardo se sentiu desmoronar. As palavras cortaram mais profundamente do que qualquer bala. Ele não era só um bilionário em busca de respostas, mas parte de um emaranhado de jogadas e traições. Uma nova verdade se desenrolava diante dele, traçando um caminho escuro e tortuoso, repleto de segredos que desafiavam tudo o que ele pensava saber sobre si mesmo. Ali, no meio do caos, Eduardo perdeu a fé em suas lembranças mais preciosas. Não apenas perdeu uma vida, mas o próprio significado dela. O futuro agora se escondia sob a sombra de um segredo muito mais profundo e perigosamente relevante. O que viria a seguir só poderia ser descrito como uma batalha que sussurrava promessas de dor. E Eduardo sabia que o jogo apenas começara. O chão tremeu sob os pés de Eduardo, e por um momento tudo ficou em silêncio. O caos ao redor se dissolveu em uma nuvem espessa de confusão. As sirenes ainda zumbiam. Eduardo olhou para Joaquim, ansioso por respostas. Mas o antigo mendigo parecia estar lutando contra demônios invisíveis. A expressão dele uma máscara de dor e memória. A mulher de vermelho, que agora ele sabia ser filha de Joaquim, sua expressão de raiva se desvanecia em confusão. Você não sabia? Você está preso numa teia de mentiras? Ela estava tão perto que Eduardo podia ver as lágrimas brilhando em seus olhos. O policial, hesitando entre os dois, seguiu sua atenção entre eles. Seu pai, sua família, você realmente quer saber a verdade? A mulher inclinou-se em direção a Eduardo, a voz forte e firme, mas com um toque de desamparo. Joaquim não é apenas um mendigo. Ele foi responsável pelo que aconteceu. E agora, eles estão vindo atrás de você.
Um grito de dor cortou o ar. Joaquim, eu fiz o que precisava ser feito. As escolhas que fiz foram para salvar você e sua mãe, Eduardo. O desespero estampado no rosto de Joaquim fez Eduardo se sentir paralisado. Eduardo, ainda em estado de choque, olhou para a mulher, seus olhos fixos na expressão torcida de dor. O que você fez? A voz dele falhou. O que você está dizendo, Joaquim? Antes que Joaquim pudesse responder, uma explosão ecoou mais próxima, seguida por gritos e o barulho de vidro quebrando. O povo em volta começou a correr, o pânico se espalhando como fogo em uma palha seca. Eduardo sentiu seu coração disparar. Precisamos sair daqui, ele gritou. Mas havia um novo peso em suas palavras, uma urgência mais profunda. E então, naquele momento caótico, algo inesperado aconteceu. Um homem apareceu do nada, vestido de terno, com um olhar firme e resoluto. Ele se aproximou rapidamente de Joaquim e, sem aviso, puxou uma pistola. É hora de resolver isso de uma vez por todas, gritou, e tudo ao redor parou de novo. O pânico no ar era palpável. Não, espera! Eduardo gritou, o terror preenchendo seu peito. O olhar de Joaquim, uma mistura de medo e resignação, fez a respiração de Eduardo ficar presa na garganta. O que estava acontecendo? Quem era esse homem? Ele não podia ser só um agente da lei. Havia algo mais obscuro ali. E então, mais um truque. Joaquim, com os olhos arregalados, apontou para o homem. Você, gritou ele. Você não deveria estar aqui. Isso tudo não é o que parece. O homem riu, um som frio, como se estivesse se divertindo com o sofrimento deles. Que interessante, Joaquim. Mas você não entende. O jogo está mudando. E você perdeu. Então, ele deu um passo à frente, e uma agitação percorreu a multidão. E foi ali, no clímax do caos, que o inesperado aconteceu. Joaquim, em um ato de desespero, puxou Eduardo para perto e, com uma voz firme, revelou: Eduardo, você não só é meu filho, você é herdeiro de um império que eu lutei para destruir. Seu avô é o homem que está por trás de todas essas ameaças. Ele quer você de volta. A revelação caiu como uma bomba. Eduardo sentiu seu corpo encolher, o mundo ao seu redor girando com a nova verdade. Sua mente disparou. Seu avô, o homem que ele nunca conheceu, a imagem do famoso empresário que dominava os noticiários se sobrepôs à vida que ele conhecia. O que isso significava? O que Joaquim realmente havia feito? A mulher de vermelho se virou para Eduardo, os olhos arregalados de choque e raiva. Você não é apenas um bilionário, Eduardo. Você é parte de uma linha que manteve segredos e mentiras por décadas. Ele nunca fugiu. Ele se escondeu de você. O tempo pareceu parar. A multidão em volta começou a se dispersar. Mas o que Eduardo ouvia era o tumulto em sua própria cabeça. Ele olhou para Joaquim, tentando encontrar qualquer traço de um pai que ele poderia entender. Você me abandonou por causa disso. Para proteger sua mentira, a explosão do mundo infernal começou a voltar. O homem de terno disparou novamente,
e a série de tiros fizeram o tempo parecer desvanecer. O que Eduardo sabia e quem ele acreditava que era, se tornava apenas um piscar de olhos no espelho quebrado de sua vida. Nesse instante, o corpo da mulher de vermelho caiu no chão, o som de sua queda soando como um eco trágico. Joaquim lançou um grito de desespero. O homem de terno se preparava para avançar, os olhos cheios de intenções malignas. Eduardo sentiu que tudo estava se encaixando em um quebra-cabeça maior. Mas o que mais ainda poderia se revelar? O que ele havia perdido e o que estava prestes a entender. O silêncio começou a se espalhar, entrecortado apenas pelos gritos distantes. Uma nova guerra estava prestes a começar, e Eduardo, no centro dela, não sabia se conseguiria sobreviver ao turbilhão que havia herdado. Enquanto a cidade pulsava em torno dele, uma pergunta pairava no ar. Ele conseguiria a multidão ao redor? Antes frenética, agora parecia silenciada, cada olhar fixo e congelado. O chão começava a tremer de novo, mas não apenas por causa das explosões distantes. Era como se o próprio universo estivesse chamando a atenção para a revelação bombástica. Você não pode estar falando sério, Eduardo balbuciou. Ele nunca se sentiu tão perdido. A adrenalina corria como um rio furioso dentro dele. O tempo se arrastava, e as expressões ao redor se transformavam em um borrão. Ele olhava para Joaquim e então para a mulher caída, tentando entender. Como eu sou parte disso? Mas antes que Joaquim pudesse responder, algo desesperador aconteceu. Um grupo de homens entrou na cena, armados e com rostos encobertos. Eles se moviam como sombras, stealthy e perigosos, ocupando o espaço entre a multidão em pânico. A tensão abriu os olhos de todos, e o caos se transformou em um frenesi de gritos. Um dos homens, alto e com um olhar penetrante, olhou de relance para Eduardo e, em seguida, para Joaquim. Você realmente pensou que poderia escapar? Nós sempre estivemos um passo à frente. A voz dele cortou o ar, e a ameaça em suas palavras fez o coração de Eduardo disparar. Não, eles estão aqui. A mulher de vermelho tentou alertar, mas suas forças estavam se esvaindo. Eduardo, você precisa sair agora. Mas o pânico não permitiu qualquer resposta clara. Os homens começaram a cercar Joaquim. Eduardo sentiu um frio na espinha. O que está acontecendo? Gritou, buscando qualquer explicação. Porém, a única resposta que recebeu foi um tiro disparado para o alto, ecoando pela rua e fazendo todos saltarem. O caos retomou seu ritmo frenético. O policial e os civis se afastaram, em um movimento instantâneo de autopreservação. Mas no meio da confusão, uma coisa impossível aconteceu. Joaquim, antes o mendigo perdido, se endireitou, uma determinação feroz em seus olhos. Ele gritou: "Vão para o lado, fiquem longe." A reviravolta estava apenas começando. Eduardo viu Joaquim puxar algo do bolso, um artefato brilhante. Um dispositivo com luzes piscantes e um sorriso sarcástico se formou em seu rosto. Agora é a minha vez de jogar, seus idiotas. Ele ativou o dispositivo. As luzes começaram a piscar e, em questão de segundos,
uma onda de luz ofuscante varreu o lugar. Eduardo sentiu tudo girar e, em seguida, um estrondo tão poderoso que fez a terra vibrar. E então caiu uma cortina de fumaça, cobrindo tudo ao redor. Quando a fumaça começou a se dissipar, Eduardo notou que os homens armados estavam no chão, imóveis. Joaquim estava em pé, mas não tinha mais a aparência de um mendigo. Não, o que ele via ali era um agente com um treinamento intensivo, alguém que havia vivido em um mundo tão obscuro que Eduardo não podia sequer imaginar. Enquanto o ar se limpava, todas as verdades que pensava saber começaram a se desfazer. Você é um agente? Eduardo gaguejou, a mente em frangalhos. O que você estava fazendo na rua? Por que não me contou? Joaquim sorriu, mas havia dor em seus olhos. Era para te proteger, Eduardo. Era mais seguro você não saber. E agora não temos mais tempo. O policial tentava retomar o controle, mas em meio ao novo caos, Joaquim se virou para Eduardo uma última vez. Soube seu avô, ele não é só um homem poderoso. Ele está por trás de uma organização criminosa por gerações. E você é a chave para acabar com isso. Eduardo sentiu um nó profundo na garganta. Ele agora estava no centro de um jogo que não compreendia. As palavras de Joaquim atravessavam seu ser como um golpe mortal. Sabendo que o passado tinha mais segredos do que ele imaginava, a fraqueza e a fúria começavam a dar lugar a uma nova realidade. Os ecos da verdade se misturavam com o som da sirene. E antes que Eduardo pudesse responder, um novo grupo de homens emergiu da fumaça. Mas dessa vez, eles não estavam sozinhos. A figura central era sua mãe, muito além do que ele jamais poderia ter esperado, caminhando em direção à cena. Com um olhar resoluto, ela dirigiu-se a Joaquim, e as revelações que estavam por vir poderiam destruir tudo o que Eduardo conhecia. As peças do tabuleiro começaram a se mover, e o jogo apenas começava. O que mais ele iria descobrir? Onde tudo isso terminaria? Uma nova batalha iminente se formava, e Eduardo estava à beira de um destino que mudaria sua vida para sempre. A multidão ao redor, antes frenética, agora parecia silenciada, cada olhar fixo e congelado. O chão começava a tremer de novo, mas não apenas por causa das explosões distantes. Era como se o próprio universo estivesse chamando atenção para a revelação bombástica. Você não pode estar falando sério, Eduardo balbuciou. Ele nunca se sentiu tão perdido. A adrenalina corria como um rio furioso dentro dele. O tempo se arrastava e as expressões ao redor se transformavam em um borrão. Ele olhava para Joaquim e então para a mulher caída, tentando entender. Como eu sou parte disso. Mas antes que Joaquim pudesse responder, algo desesperador aconteceu. Um grupo de homens entrou na cena, armados e com rostos encobertos. Eles se moviam como sombras, silentes e perigosos, ocupando o espaço entre a multidão em pânico. A tensão abriu os olhos de todos, e o caos se transformou em um frenesi de gritos. Um dos homens, alto e com um olhar penetrante,
olhou de relance para Eduardo e, em seguida, para Joaquim. Você realmente pensou que poderia escapar? Nós sempre estivemos um passo à frente. A voz dele cortou o ar, e a ameaça em suas palavras fez o coração de Eduardo disparar. Não! Eles estão aqui! A mulher de vermelho tentou alertar, mas suas forças estavam se esvaindo. Eduardo, você precisa sair agora! Mas o pânico não permitiu qualquer resposta clara. Os homens começaram a cercar Joaquim. Eduardo sentiu um frio na espinha. O que está acontecendo? Gritou, buscando qualquer explicação. Porém, a única resposta que recebeu foi um tiro disparado para o alto, ecoando pela rua e fazendo todos saltarem. O caos retomou seu ritmo frenético. O policial e os civis se afastaram em um movimento instantâneo de autopreservação. Mas no meio da confusão, uma coisa impossível aconteceu. Joaquim, antes o mendigo perdido, se endireitou, uma determinação feroz em seus olhos. Ele gritou: "Vão para o lado! Fiquem longe!" A reviravolta estava apenas começando. Eduardo viu Joaquim puxar algo do bolso, um artefato brilhante. Um dispositivo com luzes piscantes e um sorriso sarcástico se formou em seu rosto. Agora é a minha vez de jogar, seus idiotas. Ele ativou o dispositivo. As luzes começaram a piscar, e em questão de segundos, uma onda de luz ofuscante varreu o lugar. Eduardo sentiu tudo girar, e em seguida, um estrondo tão poderoso que fez a terra vibrar. E então caiu uma cortina de fumaça, cobrindo tudo ao redor. Quando a fumaça começou a se dissipar, Eduardo notou que os homens armados estavam no chão, imóveis. Estava em pé, mas não tinha mais a aparência de um mendigo. Não, o que ele via ali era um agente com um treinamento intensivo. Alguém que havia vivido em um mundo tão obscuro que Eduardo não podia sequer imaginar. Enquanto o ar se limpava, todas as verdades que pensava saber começaram a se desfazer. Você é um agente? Eduardo gaguejou, a mente em frangalhos. O que você estava fazendo na rua? Por que não me contou? Joaquim sorriu, mas havia dor em seus olhos. Era para te proteger, Eduardo. Era mais seguro você não saber. E agora não temos mais tempo. O policial tentava retomar o controle, mas em meio ao novo caos, Joaquim se virou para Eduardo uma última vez. Sobre seu avô, ele não é só um homem poderoso. Ele está por trás de uma organização criminosa por gerações. E você é a chave para acabar com isso. Eduardo sentiu um nó profundo na garganta. Ele agora estava no centro de um jogo que não compreendia. As palavras de Joaquim atravessavam seu ser como um golpe mortal. Sabendo que o passado tinha mais segredos do que ele imaginava, a fraqueza e a fúria começavam a dar lugar a uma nova realidade. Mas então, em uma virada ainda mais inesperada, a mulher de vermelho, que parecia estar desmaiada, de repente se levantou. Não havia dor no seu olhar, mas uma frieza distante.
Você sempre foi ingênuo, Eduardo. Ela disse, a voz rápida e cortante. Você é a peça que eles querem. E Joaquim? Ele nunca foi seu protetor. Ele está aqui a mando do seu avô. Eduardo ficou paralisado, as palavras dela colidindo em sua mente como um furacão. O que você está dizendo? Ele é meu pai. Não, não é, ela respondeu, se aproximando, seus olhos fixos. Você não é o que pensa. O que seus pais fizeram, todo esse jogo, foi para te manter longe da verdade. Joaquim sempre esteve do lado deles. A revelação explodiu com a força de uma bomba. Eduardo se sentiu girar. O chão sob seus pés parecia ter desaparecido. Assim, a maior reviravolta de todas começou a se desenrolar diante dele. O horror se embrenhava em seus poros. O que ele pensava que sabia desmoronava mais rápido do que podia lidar. E ali, abalado, cercado pelo caos e pelas revelações, Eduardo já não sabia mais em quem confiar. A única certeza que lhe restava era que a verdade e a traição estavam apenas começando a se revelar. A revelação explodiu como um vulcão em erupção. Eduardo estava paralisado. Cada palavra da mulher ressoando em sua mente como eco de uma verdade não desejada. Você não é o que pensa. O que seus pais fizeram, todo esse jogo, foi para te manter longe da verdade. Joaquim sempre esteve do lado deles. As peças começaram a se mover. Eduardo sentiu o chão tremular, não apenas por causa do pânico ao redor, mas porque algo dentro dele começou a ruir. Ele olhou para Joaquim, buscando um sinal de que tudo aquilo era loucura. Mas o olhar do mendigo, ou melhor, do agente, mostrava apenas uma mistura de dor e resolução. O que você está dizendo? A voz de Eduardo era uma mistura de incredulidade e medo. Mas sua pergunta pairou no ar como um balão prestes a estourar. Você está mentindo. Eduardo, por favor, preciso de você para entender. Eu fui forçado a seguir. A verdade é muito mais complexa do que você imagina. Joaquim falou rápido, as palavras aceleradas, como se ainda houvesse tempo. Mas a mulher de vermelho, agora de pé, não parecia querer deixar barato. Você realmente acha que pode confiar nele? Ela olhou para Eduardo, com os olhos alinhados, dispostos a implorar ou talvez a ameaçar. Ele não é seu amigo, nem seu pai. Ele é uma marionete nas mãos de quem manda. O tumulto ao redor deles crescia. Pessoas saíam correndo, gritos ecoavam em meio ao caos, mas naquela confusão, Eduardo sentia-se paralisado. Ele tinha que entender. Mas as palavras gritantes da mulher, a pressão das armas em punho e a verdade que se desenrolava como um pesadelo eram demais para suportar. Então, tudo aconteceu de uma vez. Uma explosão, dessa vez não de uma bomba, mas do próprio Joaquim. Você precisa saber, Eduardo, o seu avô, ele não é apenas um homem poderoso. Ele é o cérebro por trás de uma organização criminosa. E eu trabalhei para ele. A verdade foi dita como um punhal, cravando-se no coração de Eduardo. Não pode ser. Ele sentiu o ar escapar dos pulmões. Você trabalhou para o homem que destruiu tudo. A fé que tinha nele, que achava que era seu defensor,
despencou como um castelo de cartas. A multidão ao redor tornou-se um borrão de gritos e correria. Mas tudo o que Eduardo podia ver era o rosto de Joaquim, agora misterioso e traidor. Eu fugi para proteger você e sua mãe. O Joaquim gesticulou, a urgência em sua voz crescendo. Eu não tinha escolha. O seu avô não brinca. Ele está sempre um passo à frente. Mas enquanto Eduardo tentava processar, um novo som cortou o ar. Um barulho de carros chegando, sirenes apitando, e as figuras de homens entrando e cercando a área. Na tensão, uma nova figura emergiu entre os homens, um olhar sombrio e determinado. Era sua mãe, numa expressão de choque e desespero. Eduardo, não acredite nele, ela gritou, apontando para Joaquim. A dor em sua voz era uma facada no peito dele. Ele é um traidor, fugiu de nós. É tudo parte do plano. Eduardo sentiu o frio da verdade em sua espinha. Seu coração disparou. Como assim? A mulher que ele sempre considerou sua mãe agora estava se revelando em um jogo de mentiras. Qual era a verdade? Então, algo ainda mais alarmante aconteceu. Em um golpe do destino, uma ressurgência de uma memória. Imagens de família, risos e abraços, começou a dançar em sua mente. A conexão quebrada entre ele e Joaquim, a mulher de vermelho, era a primeira a ser tomada pela realidade. Eduardo, você não só parte deles, você tem um legado e você não pode fugir. Ela gritou, e as palavras dela ecoaram como um terrível aviso. Você carrega o sangue deles, e tudo isso foi uma armadilha para manter você na linha. Nesse instante, a razão simplesmente evaporou. O mundo ao redor começou a girar mais rápido, e o pânico tomou conta. Eduardo olhou para os dois, cada um com suas histórias e verdades. Mas quem estava dizendo a verdade? Joaquim? Sua mãe? E o que isso significava para ele? As sirenes aumentavam e ele se viu cercado pela dúvida e pela confusão. Tudo o que era claro agora estava envolto em neblina. O que viria a seguir? Uma nova batalha estava prestes a começar. E Eduardo estava no centro dela, questionando não apenas a natureza de sua família, mas se poderia confiar em alguém. O jogo estava apenas começando. Eduardo estava paralisado, a cabeça girando com a revelação, enquanto Joaquim e sua mãe se enfrentavam. O ar estava pesado de tensão. Uma batalha entre verdades e mentiras, entre amor e traição. Você não é o que pensa. A voz de Joaquim cortava o silêncio como uma lâmina. Eduardo olhou para ele, seu pai adotivo, agora um homem que ele sabia ser mais do que aparentava. Mas enquanto ele tentava buscar esclarecimentos, o caos ao redor voltou a se intensificar. Os homens armados, agora caídos e inertes, começaram a se mover novamente, lutando para se levantar. Eduardo sabia que o tempo estava se esgotando. A sirene da polícia ecoava, e ele sentiu o pânico arrepiar seu corpo. Era como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Eduardo, você precisa fazer uma escolha, gritou sua mãe, sua voz carregada de urgência. Com quem você vai ficar? Joaquim mentiu para nós. Ele nunca teve a intenção de nos proteger. A fúria e a dor eram palpáveis nas palavras dela. Eduardo olhou de um para o outro.
suas emoções em conflito. Você não pode me obrigar a decidir isso agora, ele gritou. A angustiante luta dentro dele, transbordando em sua voz. Os gritos da multidão pareciam um eco distante, enquanto uma explosão nova irrompeu não muito longe, fazendo as paredes tremerem. O tempo estava se esgotando. Eduardo sabia que precisava agir rápido. Ele olhou para Joaquim, buscando algo que o conectasse a esse passado obscuro. Se tudo isso é verdade, o que você quer de mim? É por isso que você precisa vir comigo, implorou Joaquim, a sinceridade em seus olhos. Você é a única pessoa que pode derrubar seu avô. Você é mais forte do que imagina. Mas outro grupo surgiu do fundo da rua, pertencente à mesma organização que tinha ido atrás de Joaquim. Eles estavam equipados, determinados a capturar os dois. Eduardo sentiu um aperto no peito. A realidade se tornava sombria. Vocês não vão levar isso para o lado pessoal, gritou um deles, sacando a arma. A adrenalina disparou, e em um átimo, Eduardo lembrou-se da mulher de vermelho, sua irmã, caída, lutando contra o tempo. Ele se aproximou dela, sua voz cheia de desespero. Fique comigo, por favor. Mas os olhos dela estavam se fechando, e ele percebeu que cada segundo contava. Era uma corrida contra a morte. Eduardo! Joaquim gritou, puxando-o para longe. Precisamos sair agora. Eles vão voltar. E assim, após um último olhar para a mulher, Eduardo tomou a decisão mais difícil da sua vida. Ele seguiu Joaquim, correndo pelas ruas, a cidade agora um labirinto perigoso. A cada passo, dúvidas e medos o seguiam. Quem realmente era o seu avô? O que ele queria com ele? A única coisa que tinha certeza era que o destino estava mais entrelaçado com Joaquim do que nunca imaginara. Os sinais de alerta estavam acesos, e mesmo sabendo que tudo poderia desmoronar a qualquer momento, Eduardo sentiu uma faísca de esperança se acender. Ele não estava sozinho. E mesmo que o futuro fosse incerto, ele estava determinado a descobrir a verdade, qualquer que fosse o preço. Mas uma pergunta sempre pulsava em sua mente. Até onde ele iria para proteger o que amava? A corrida estava apenas começando. Ei! Antes de você sair, eu preciso de um favor enorme. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm aí. E não esqueça de esmagar o botão like agora mesmo para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho incrível. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere mais um segundo para compartilhar.